Fala galera! Estamos aí ao vivo para mais uma live da nossa semana de lives de aquecimento para a imersão Calculista 10K, que vai acontecer aí a partir do dia 18 de abril. Então a gente está fazendo aí durante essa semana e a semana que vem, semana de lives de aquecimento para a nossa imersão. Então essa semana a gente já trouxe bastante assunto interessante, tivemos aí na segunda-feira, falamos bastante sobre BIM, coordenação e compatibilização de projetos em BIM, na segunda-feira. Na terça-feira a gente, isso com a Otos Engenharia, na segunda, né? Na terça-feira a gente falou com o Henrique Bosco sobre durabilidade das estruturas de concreto, NBR 15575, NBR 6118, o que fazer para a estrutura ser mais durável, né? Isso na terça. Na quarta, ontem, falamos com a AutoQI, com a Michele, sobre a importância do projeto estrutural ser feito em BIM. Então a gente conversou ali bastante sobre tudo que o BIM agrega para o projeto estrutural em questão de melhorar a concepção, a análise, o realismo das cargas, o realismo do que vai ser construído de verdade e a influência, né, dessas outras disciplinas em BIM também no projeto estrutural. Então a importância dele ser feito em BIM. E hoje estamos aí na nossa quarta live da semana, live de hoje com o Danilo Lorenzetto, que já entrou aqui, e o Danilo a gente vai falar sobre paredes de concreto, industrialização da construção civil, pilares, paredes, sistema de formas, bastante coisa. Antes eu queria saber de vocês como é que tá aí, se vocês estão me ouvindo. Está tudo certo? Eu falei um monte, né? E agora que eu pergunto se vocês estão me ouvindo. Mas está tudo certo? Estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? O vídeo aí tá funcionando bem? Tá tudo certo? Sim, tá. Estou esperando alguém responder aí, mas então ó, o Pacheco respondeu ali que sim. Então, tudo certo então. Então vamos lá. Eu vou chamar aqui o Danilo Lorenzetto, que já chegou aqui, para esse papo aí sobre as paredes de concreto, sistema de paredes de concreto, que é sensacional. Grande Danilo! E aí, Nivaldo, tudo bem? Tudo certo, cara? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Estão me vendo e me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem, cara. Tô te ouvindo bem aí, tá tudo certo. Te vendo bem aí. Ótimo. É, me diz uma coisa, muita obra aí? Muita parede sendo feita? Nossa Senhora. Vocês devem ter percebido que eu estou bem sumido aqui no Instagram. O offline tem me consumido bem, assim, de uma maneira bem exagerada até nos últimos 6 meses aqui. O bicho pegou. O bicho A pegou. vida real, né? A A vida vida real. real, A é, vida real. exatamente. A vida real pega. Depois, ó, essa semana eu estava em São Paulo, semana passada. Segunda e terça-feira, Piracicaba. Eu dormi em Uberlândia na minha casa na terça para quarta. Ontem eu já vim aqui para o interior de Goiás, eu estou em Tumbiara e devo voltar para casa na sexta noite e devo trabalhar no sábado no interior de São Paulo. Então é Tudo isso. para consultorias de parede de concreto? Consultoria e execução de parede de concreto. E a gente tem uma outra atividade aqui, não sei se já chegaram a ver aí, alguns curiosos já me perguntaram, que é um elemento pré-fabricado, um tanque de concreto para fermentação de vinho, em Vamos chegar formato, lá? Eu fiquei em, curioso. em formato de ovo. E essa é uma outra empresa que eu sou sócio e que também agora já toma um tempo nosso aqui. E a engenharia também é uma peça pré-moldada, mas eu Com quis certeza. alinhar duas paixões, que é concreto e vinho, e saiu lá. Legal, cara. Para quem não conhece, já existe há bastante tempo, né? Foi desenvolvido pelos franceses, o ovo de concreto para fermentação. Tem todo um folclore ali do vinho, o formato do ovo ajuda na fermentação, a questão do tanque ser em concreto também tem uma questão de controle de temperatura melhor na fermentação, e tem uma questão também de passar ali os minerais, um gosto um pouco dos minerais para o vinho. E aí Legal. não existia empresa brasileira, né? Tem aí o francês, Califórnia, Chile, Argentina, Espanha, Eslovênia, mas não tinha brasileiro. E nós somos a primeira empresa brasileira a desenvolver os tanques. Ó, Danilo vai abolir
a fermentação de vinho em barrica de carvalho. Não vai existir mais. Daqui para Não, frente só você... tem a fermentação e a maturação, né? É verdade, A verdade, verdade. maturação é no tanque, na barrica de carvalho. É bem caro, inclusive. Aham. E o ovo, eu posso maturar o vinho no ovo de concreto e eliminar a barrica de carvalho. Se eu quiser dar o gosto do carvalho no vinho, eu coloco um pedacinho de carvalho dentro do tanque. Ah, é verdade, olha aí. Economiza no carvalho, né? A natureza agradece. Agradece, agradece. Mas Olha só, assim, então, é uma outra área, mas tem até a ver com o que a gente está falando aqui, porque o desenvolvimento dessa forma em formato de ovo foi um caos. eu imagino, né? Porque é algo difícil de fazer por causa do formato mesmo, né? De fazer de concreto. A parte de baixo Uhum. ainda é tranquilo, porque é uma meia esfera. Aham. Então eu tenho o mesmo, obviamente eu tenho o mesmo raio na vertical, o diâmetro na vertical e na horizontal. Então quando eu calandro uma peça, eu Uhum. consigo calandrar essa peça em duas direções, desde que sejam com o mesmo raio. Agora a parte de cima que é mais complicado. Sim, que é Embaixo cônica, é é, cônica. embaixo é um, em cima é outro e na vertical é outro. Então, matematicamente é impossível. Não existe uma calandra que eu consiga fazer dois raios diferentes em duas Uhum. direções diferentes. Então, teve um baita desafio aí para desenvolver essa forma e nós desenvolvemos. É uma tecnologia nossa, única e exclusivamente nossa, inclusive com um processo de registro de patente e propriedade industrial e intelectual, tanto da forma quanto do Que produto. legal. Tanto do processo, né? Não, assim, não inibe um pouco, não proíbe a reprodução, mas é igual a Dolly e a Coca-Cola, né? Exatamente. Mas então, vamos lá, assim, para a gente iniciar no nosso assunto, vamos chegar talvez lá de novo nessa parte aí, porque como a gente fala de industrialização que a gente vai falar, isso aí é algo que é totalmente industrial, né? Sim. Então, a gente vai chegar lá. Mas assim, para começar aqui, para quem não te conhece ainda e que está chegando aqui, então vai lá, se apresenta, faz teu jabá, se apresenta, Tá, fala o que valeu. que tu faz. Bom, primeiro quero agradecer o convite mais uma vez estar aqui. Você que é um cara fantástico, está desenvolvendo aí, vem desenvolvendo um trabalho que eu admiro bastante. E a gente tem que andar com gente boa, né? Então, quando você me fez o convite, eu fiquei lisonjeado mais uma vez. E óbvio que eu quis participar, porque eu tenho certeza que a conversa é boa, o papo é bom e o fruto disso enriquece bastante aí para quem está nos assistindo. Para quem não me conhece, aí para a audiência do Nivaldo, meu nome é Danilo Lorenzeto, sou engenheiro civil, formado pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp, sou da turma de 2008, esse ano aí vai fazer aí já 14 anos de formado. Eu também tenho um MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, sou gerente de projetos. Atualmente eu sou proprietário da Lorenzeto Engenharia, que é uma empresa de consultoria de implantação, monitoramento e execução de obras que utilizam o sistema construtivo paredes de concreto moldadas em loco. A Lorenzeto Engenharia fez no finalzinho do ano passado 10 anos, onde a gente atende o Brasil inteiro, dos mais diversos tipos de obra, desde habitação de interesse social, como obras de alto padrão e assim por diante. Eu também sou cofundador e sócio proprietário da Lusa Empreendimentos Imobiliários, que é uma incorporadora aí em Florianópolis, que já Olha aí. nasce que já nasce com o DNA de uma construção inteligente, não só com o sistema parede de concreto, mas com toda a tecnologia embarcada de industrialização da construção civil em projetos de alto padrão. Eu também sou sócio proprietário aí da Terracota Elementos de Concreto, que aí é essa outra área aí, que é a área dos vinhos e Dos dos elementos vinhos. de concreto. É isso aí. Então aí no jogo. Hoje nós temos aqui, vou falar em números, nós estamos mais ou menos acompanhando 18 projetos de parede de concreto no Brasil todo, desde análise de viabilidade a acompanhamento semanal, periodicamente, dos processos do sistema implantado, tanto para as próprias empresas quanto para a Caixa Econômica Federal também. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo aí. Legal. Essa parte das obras que vocês estão acompanhando é obra
só de parede de concreto mesmo. 100% parede de concreto moldado em loco, salvo algumas exceções em projetos especiais, onde a superestrutura de concreto é muito robusta, como é o caso aí da Procave, por exemplo, aí em Uhum. Balneário, que aí a gente faz um acompanhamento das formas da superestrutura também, que Exatamente. Dos acabou que pilares parede. inclusive não era um métier nosso, mas tem todo um fit muito grande, inclusive, principalmente na equalização técnica das propostas de forma, né? Então, o desenvolvimento desse trabalho é até parecido com o da parede de concreto. Uhum, uhum. É interessante que assim, né? O sistema de parede de concreto, ele profissionalizou as formas, né? A gente tem as formas aí para trazer a melhor solução, exatamente porque é muita forma. Fazer uma parede de concreto, se for fazer de madeirite, é muita forma. E daí essa solução é que acabou vindo aqui para, por exemplo, as obras que a gente tem aqui de múltiplos pavimentos, Procave, FG, Embraed, aí Pascoaloto chegando agora com o Yacht House de 280 metros aí, Isso. 250. Essas obras têm um núcleo rígido muito grande, que daí é onde entra esse sistema também, todo o sistema de formas, trepante e tal, toda essa questão, exatamente porque é um núcleo muito grande, né? Então Exatamente. é uma economia muito grande se for bem feita, tem um sistema de travamento para que funcione bem feito, porque tem questão de prumo, questão de não aumentar o tamanho do elemento exatamente por causa do consumo de material, peso da estrutura, etc. Tem todo esse É, métier, né? Tudo isso que tem que ser é, verificado. e nessas obras muito grandes, não só o núcleo, tá? Aí, pilar, vigas e lajes com painéis de formas industrializados, não batido em Uhum. canteiro. Não só o núcleo, que é aquele, tipo assim, teoricamente iria só para o núcleo, porque é o maior elemento, que daria mais Sim. trabalho. Mas então, já que vou fazer para o núcleo, aproveito e faço para os outros também. Isso? Mas aí eu tenho um mix de possibilidades e situações, né? Hoje um conjunto de forma, basicamente, o que nós temos que se preocupar primeiro, eu tenho que, obviamente, garantir aí a geometria do elemento. Ponto, né? Para que isso aconteça, eu tenho que ainda ter uma produtividade, né? Eu tenho que me preocupar com essa produtividade, porque eu preciso ter ali um ciclo de concretagem desse pavimento ou dessas peças. Eu tenho que entender como que é o sistema construtivo, se é um sistema monolítico, se eu concreto laje e parede ao Uhum. mesmo tempo, se eu concreto pilar solteiro, depois vigas e lajes, se eu concreto pilar, viga e laje ao mesmo tempo. O próprio sistema construtivo da construtora, né? Tem gente que gosta de Exatamente. concretar só o pilar. Tem gente que É, gosta de concretar inteiro, porque dá, teoricamente, menos tempo de execução para um pavimento se eu concretar tudo junto. só que aí também eu tenho a possibilidade de errar um pouco na execução. Se, por exemplo, se uma coisa Uhum. desalinha, blá, desalinha tudo. Sim, sim. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu tenho então, e aí eu tenho subsistemas. Eu posso ou fabricar essa forma lá no canteiro, painel, prego por prego, tirante por tirante, ou alugar peças de travamento e utilizar apenas os painéis batidos na obra. Então eu posso alugar só as gravatas, né? Os tirantes, eu posso, o cimbramento, ou ainda ter painéis padronizados de forma de madeira com travamento metálico Uhum. incorporado, mas aí são formas já pré-estabelecidas e tamanhos pré-estabelecidos, que dificilmente a gente acha no mercado global de formas em geral para vigas, mas acha muito para laje e para pilares, porque é mais fácil ali a geometria do pilar de 5 em 5 a gente modular. Isso também Aham. serve, inclusive, para blocos de fundação, ou ter um sistema todo robusto, todo pronto, já desenvolvido específico para aquela obra. E aí a gente tem diversos tipos de forma. Então, desde a madeira, madeira com metal incorporado, plástico com metal, aço, alumínio, metade de alumínio, metade de plástico. Tem Alumínio assim aumentou bastante, né? bastante, muito, muito, muito. Tem essa questão também da logística e do tamanho da obra que eu devo levar em consideração, porque como é que eu vou movimentar essas peças? Como é que eu vou Uhum. movimentar essa forma? Essa forma vai ser mano portátil, eu vou tirar e colocar com a mão. Essa forma é um painel falso trepante, como a gente chama. Eu vou precisar de um equipamento de içamento. Se eu tenho uma peça muito grande, eu não consigo concretar laje e parede ao mesmo tempo.
eu tenho que concretar as paredes, senão eu não consigo tirar a forma do lado de dentro. Tem toda essa preocupação. Uhum. Nos núcleos, inclusive, a gente tem uma preocupação aonde que a forma se apoia para subir para o próximo pavimento. Então, eu tenho que ter, já que eu não estou no chão, né? Não estou numa laje, eu estou num Uhum. fosso, normalmente, num vão de escada, elevador, um conjunto. Então, a gente tem que ter peças que se apoiam, desenvolvidas específicas para o apoio das próprias formas. Isso pode ser, inclusive, de maneira automática. A gente Uhum. tem formas automáticas, que elas são deslizantes. À medida que a gente vai concretando, ela vai se elevando. Ou até no sistema de forma de silo, por exemplo, que a armação e a concretagem e a forma acontecem ao mesmo tempo. É inclusive uma loucura. Os armadores vão, porque não pode ter emenda, aí os Uhum. armadores vão na frente armando, a forma vai subindo tipo 5 centímetros por hora, 10 centímetros por Aham. hora, e vai concretando e subindo e armando ao mesmo tempo. E esse E, concreto especial para ele já conseguir ali, tendo ali uma pega inicial rápida para poder já a sim, forma subir e ali sim. aí embaixo ficar e não se formar, tipo assim, né? Ficar concretado certinho. Uma grande variável que influencia bastante aí no escolha do tipo de forma é inclusive o tipo de concreto. Porque, por exemplo, na hora que a gente não aprende na faculdade a calcular forma, né? Uhum. Calcular estruturalmente a forma. A Para gente resistir à carga daquele é tipo o de solução dimensionamento. estrutural ali. Mas mas é engenharia, né? Uhum. Uma madeira, aço, são elementos da engenharia e a gente vai entender ali o elemento, o empuxo do concreto e tal. Só que no cálculo da forma tem uma variável muito grande que é a velocidade de concretagem. Uhum. Então, quando eu tenho concretos com slumps mais baixos, eu tenho na tendência a ter uma velocidade de concretagem mais devagar. E eu tenho ali algumas classificações. Isso influencia diretamente no travamento da forma. Então, quando eu tenho um Uhum. concreto com slump mais baixo, não há necessidade de um travamento muito robusto. Agora, quando eu vou para um concreto alta densável, por exemplo, aí eu preciso de uma grande quantidade de travamento. Não Porque é o empuxo é muito maior, né? não é todo o sistema de forma que aguenta o concreto autodensável Uhum. e não é todo o sistema de forma que aguenta a concretagem monolítica. Tomar Uhum. muito cuidado com isso. Então o cara, vou fazer parede de concreto, vou fazer com forma de madeira. Tomar um pouquinho de cuidado nisso, porque não é todo o sistema que aguenta, né? A gente tem isso, Uhum. inclusive os fabricantes já nos fornecem a quantidade de quilonewtons por metro quadrado que aquele painel aguenta. Então vale Sim. 40, 60, 80, 70, 90 e o autodensável é mais de 100. Uhum. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas eu acho que o fundamento é o que faz sentido para aquela obra, naquele momento, com o que ela tem na mão. Uhum. Assim, ó, aqui em cima, ó, teve até alguém que comentou, aqui o Henrique Pessoa, ó, aqui na França só trabalhamos com esse sistema. É um sistema de formas mais industrializado, né? É exatamente sair um pouco da madeira e ir para forma plástica e tal. Como tu falou, todo o sistema de escoramento. Então o Isso. Henrique falou, aqui a gente só usa isso. E o Juliano Legal? entrou aí na live, o Juliano vai fazer a live comigo amanhã. Ah, legal. Então, Juliano da Alto QI, vamos conversar sobre o Eberic e tal, sobre por que usar o Eberic, qual a melhor solução. O Juliano está por aí. Olha só, vamos entrar um pouquinho na parte de industrialização, porque assim, ó, Tá. qual que era a dificuldade talvez de fazer parede de concreto antes, né? Digamos que não tinha forma. É exatamente o que tu comentou antes ali sobre, pô, bater, se eu for fazer uma casa inteira de parede de concreto para bater forma para aquilo tudo, imagina o tempo que não vai demorar aquela execução, né? Tempo é Só o dinheiro. custo. E o E o custo, né? custo, porque é algo que eu vou colocar, vou tirar, depois se não ficar bem tirado, eu perco muita forma e daí o custo também envolve muito dinheiro. É igual a gente fala, fazer uma... O que é o cultural do pessoal que vai fazer a escolha de laje? Você vai para o interior, não, quero usar laje de vigota. Por quê? Porque não tem o assoalho, não tem a forma. Então eles acham que eu tenho um custo menor porque eu não tenho a forma. Então é exatamente o que ele Sim. está falando. O custo da forma para te desenvolver uma obra dessa, que é inteira de parede de concreto, é absurdo, assim, né? Se for mal Não. calculado, por exemplo, então vai pesar muito. Daí o que acontece? Antigamente poderia ser mais caro por causa desse sistema ser só madeira.
era só madeira. Então, se eu for É, fazer, ia ficar para muito você, caro. pra você ter uma ideia hoje, o concreto aparente, por exemplo, está na moda. Uhum. Tá na Todo mundo está moda. querendo fazer viga, parede, né? Em casa. Em Parede. casa, É. parede enorme de concreto. E aí é um trabalho meio que artesanal. Mas Uhum. aí só dá viabilidade porque tem um valor agregado altíssimo. Estético que Então, é da é, casa, da aí arquitetura, eu da tenho esse solução. apelo. Eu tenho esse apelo. Mas se é um sistema de produção, não, não Uhum. dá. Não dá. E aí Exatamente. vem todo o apelo também do fundamento da industrialização, né? Qual que é o Uhum. fundamento da industrialização na construção civil? Produzir mais com menos recurso e produzir melhor. Exatamente. Daí é o que eu quero linkar exatamente aqui, ó. Por exemplo, a gente está fazendo hoje, antes fazia muito Minha Casa Minha Vida, alvenaria estrutural. Hoje, Minha Casa Minha Vida veio muito, mas muito, principalmente casas, veio para parede de concreto. Daí é esse link para puxar aí. Por que É, conseguiu vir para a parede de concreto? Por causa da industrialização. Então, como é que chegou nisso? vou tentar contextualizar, né? A indústria da construção civil, ela é uma das indústrias que tem a produtividade mais baixa, comparado com outras indústrias. Mas isso não é um problema único exclusivamente do Brasil. A gente costuma avacalhar o Brasil, mas não é um problema único exclusivamente do Brasil. A produtividade na construção civil, então, ele é um problema mundial. Em fevereiro de 2017, se não me engano, a McKinsey, que é uma baita de uma consultoria, desenvolveu um relatório mapeando esses problemas de produtividade na construção civil no mundo. E ela trouxe ali informações assim importantíssimas. Por exemplo, a, a indústria da construção civil hoje ela é responsável por aproximadamente, se não me falha a memória, de 13 a 14% do PIB mundial. Ela é mais importante ou representa mais do que a indústria de óleo e gás e mais do que a indústria automotiva. Em contrapartida, em termos de produtividade, a construção civil, a indústria da construção civil, só ganha em produtividade para a indústria da caça e da pesca. Ou seja, nem deveria ser chamada de indústria, né? Há 4.700 anos atrás, os caras construíram as pirâmides do Egito, colocando um bloco em cima do outro. Até hoje, a gente constrói colocando um bloco em cima do outro. É... Para te ver coisa mais artesanal que a caça e a pesca, né? É obrigado a ganhar pelo menos disso, né? Quando a gente analisa outra indústria totalmente tradicional, como a agroindústria, por exemplo, e avalia a evolução da produtividade nos últimos 30 anos, então a gente vê a agroindústria assim, subindo. Drone, robô, colheitadeira, transporte, não sei o quê, e a construção civil assim, engatinhando. Aí, mas alguém pode falar para mim, Danilo, mas aqui nos Estados Unidos é só wood frame, steel frame, é totalmente industrializado. Mas eu chego lá nos Estados Unidos, o cara está lá no canteiro serrando a madeira do steel frame. Não está chegando a parede pronta para ele lá, não está chegando o módulo pronto, não. Claro, estou falando do lado ruim, mas existem vários movimentos, inclusive eu estou aqui por conta disso, modificando isso. Agora, trazendo um pouco para a nossa realidade aqui no Brasil, eu tenho um país que tem um déficit habitacional de 5,87 milhões de moradia. Isso é um relatório do CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, de fevereiro de 2021, do ano passado. Deve ter aumentado esse número aí. Se eu não me engano, já aumentou, inclusive. Eu tenho um país que eu tenho apenas 50% de saneamento básico. E olha que paradoxo. Então, na teoria, eu tenho uma alta demanda. Pô, tem casa pra caramba pra construir. Tem Uhum. infraestrutura, engenharia pra caramba pra fazer nesse Brasil. E do outro lado, uma indústria com a produtividade baixíssima, né? Sempre dessa questão do mais do mesmo. Então eu tenho por obrigação produzir mais, produzir melhor e produzir com menos recursos, né? A industrialização ela vem nesse ponto aí. Ela vem para facilitar os processos, melhorar o controle. Então, se eu facilito os processos construtivos, facilito o controle, porque na casa de concreto 20 metros cúbicos de concreto, é 20 metros cúbicos, não é 20,5, não é 19,5. Diferente se eu chegar numa obra convencional e perguntar quanto de areia você gastou aqui. E ele não sabe me responder. Ele vai dizer, quando acabar a obra, eu vou lá ligar lá no porto de areia, vou ver quanto que eu paguei de areia. Estou exagerando aqui, por exemplo, ficar clássico, bem clássico, né? Mas a Da mesma mesma coisa forma, até para a concretagem de um pilar, de pilares, vigas e lajes. Tu começa a concretagem normal,
Daí tá, quanto que era? Era 40 metros cúbicos nessa concretagem, pilar viglagem. Daí vai pedir o corte com 38 lá. Ah, quanto que é o corte? Era para ser 2, mas eu acho que vai ter que ser uns 4, porque 2 não vai dar. Então tu tem aquela variabilidade, por quê? Porque é artesanal, né? Cortou a É, forma na mão, tem variabilidade, e aí não. soma no final. Ou E aí, diminui. exato. E aí, quando eu vou para o processo produtivo ainda, imagina lá, eu tenho a forma, prego, carpinteiro, painel, caibro, travamento de pilar, viga e laje. Olha quanta coisa eu tenho que controlar. Aí eu tenho concreto, aí eu tenho armadura, arame recosido, aço e armador. Eu tenho o cara que vai concretar. Aí depois eu tenho alvenaria de fechamento, bloco, argamassa de assentamento, cimento, areia, água, o ligante, e o controle disso, a betoneira, o betoneiro, e o pior, o pedreiro, sem demérito da profissão, mas aí vem o pedreiro, que eu tenho que controlar o pedreiro. Depois eu tenho que rasgar as paredes de novo, colocar as instalações embutidas. E aí eu tenho chapisco, emboço e reboco, e tem que controlar tudo isso. Conto na parede de concreto, num sistema industrializado de formas, eu tenho armadura, instalações, desmontagem, montagem de forma e concretagem. Eu elimino de 15 etapas que eu deveria controlar, eu trago isso para 4. É muito mais fácil o controle. E quando eu transformo eu deixo esse controle mais fácil, obviamente a tendência é que a assertividade do resultado seja maior, porque eu estou com uma facilidade maior de controle. E o próprio sistema também nos dá uma chance de não errar tanto. A forma não vai encaixar se ela estiver fora de esquadro ou se ela estiver fora de prumo. Ela não vai encaixar. Ah, dá problema? Óbvio que dá problema. Abre, fica torto e etc. Mas assim como no sistema construtivo convencional, eu tenho que me preocupar com a execução. No sistema parede concreto de formas industrializadas, eu também tenho que me preocupar com a execução. Agora, o melhor de tudo não é nem isso, essas coisas que eu falei. É isso também, mas o melhor de tudo é a produtividade. Se eu diminuo as etapas e aumento exageradamente a produtividade, aí não tem para ninguém, porque dinheiro é dinheiro no tempo. Uma obra de parede de concreto, a gente concreta uma casa por dia, por forma, 90% das vezes. Com uma equipe de, sei lá, numa forma de alumínio, 8 pessoas, se for uma casa de 50 metros quadrados. É Estou muito dizendo, rápido, né? estou falando que com 8 pessoas em um mês a gente tem 26 casas Uhum. concretadas, lajes de paredes, sem a necessidade de revestimento, reboco, embolso, reboco, e com as É, instalações já embutidas prontas. isso é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, né? Exatamente. Assim, ó, se for pensar toda a quantidade de atividades que a gente tem que fazer numa edificação convencional, como tu falou ali. Então, subiu a estrutura, depois tem que vir tijolar, né? Rasgar os tijolos para embutir toda a infra. Daí vem depois esse pessoal, daí vai lá, fixa a infra, daí faz chapisco, embolso, reboco, tudo isso. E tu pega aí no sistema de parede de concreto, tu faz tudo durante a montagem do sistema de parede, porque tu não Sim, pode rasgar depois a parede para embutir a não. ligação. Tem que estar junto ali. Então vai E é um estar sistema todas as infras industrial. ali dentro. É. Eu vou montar as coisas. Não? Eu vou montar a armadura, porque ela já vai vir pré-pronta, cortada, do tamanho certo. O kit de elétrica já vai vir pronto. Eu vou montar ele, vou montar a forma e eu vou concretar. Apesar do sistema ser parede de concreto moldada em loco, ou seja, a concretagem acontece no local definitivo, não é uma construção off-site, ele é um sistema que traz toda a característica de industrialização por esses Uhum. motivos que eu disse. O sistema de formas industrializado é a mesma coisa. O que vai facilitar? Inclusive, quando um sistema de pilar e vigas e lajes, principalmente pilares e lajes, a gente, inclusive, quando tem uma dificuldade, porque a mão de obra não está acostumada a trabalhar com o sistema industrializado, e aí ele quer cobrar o mesmo preço como se fosse ele construindo o Uhum. painel. E aí eu tenho que ter uma reeducação. Agora ele não vai construir o painel. Eu estou montando o painel está pronto, né? E dentro disso ainda tem outras soluções. Por exemplo, hoje a gente tem no Brasil empresas que fazem forma de madeira iguais às tradicionais, só que já entrega industrializado pronto no canteiro. A questão do reaproveitamento, da utilização, é muito, muito importante nesse conjunto todo. Então, tem uma forma com a vida útil. Por exemplo, eu já vi obra que reaproveita o madeirite da forma,
o compensado, a folha da placa, 16 vezes. Consegue no Madeirite 16 vezes? 16 vezes. Então, Mas quando estão eu tenho fazendo mágica nesse Madeirite. um autocontrole e uma alta produtividade alinhada com essa estruturação industrializada, eu tenho esse potencial de ganho. Eu estou falando do madeirite de 18 milímetros, Uhum. 9 lâminas. Não estou falando de 12 Sim, milímetros sim. ou 16. Ou de 18 milímetros, 9 lâminas. Mais ou menos isso. Assim, ó, vindo para essa parte da industrialização, aqui a gente, né, a obra comum, o que a gente está fazendo hoje? Tem sido difundido muito mais o BIM na obra comum, né? Que é exatamente a gente pegar e montar aquela. Como vai ser construído? A gente monta a edificação digital para que a construção seja igual ao digital. Então, todas as partes de compatibilização, etapa de compatibilização, vem tudo antes. Teoricamente, quando o cara for montar, vai estar tudo mapeado certinho, desde onde precisa de furo nas vigas, vai ter o seu reforço na armadura, vai ter a previsão do furo. Todos os desvios da tubulação e o caminho da tubulação vai estar perfeitamente mapeado. Até na elétrica, que a elétrica é algo difícil. A elétrica o cara começa a passar na obra, sabe, na laje, né? Começa a distribuir e Sim. faz meio que o caminho dele, na parede a mesma coisa, mas a gente consegue trazer uma assertividade muito maior na elétrica com o BIM também. Então tudo isso fica muito, né, teoricamente Não, mais redondo. Mas e na parede de concreto? isso É, tem um é, baita é. fit. Isso tem Porque eu uma. não posso, parede de concreto, eu não posso errar. Então isso aí Não. tem que ser feito com mais precisão ainda antes, né? Ainda aí, cada vez mais, até conversando com a Michelle da AutoKey, que acho que deve estar aqui, que você fez a live ontem, né? A Michelle Entrou aí. AutoKey, a AutoKey é mega parceira. Apesar de não ter um módulo de parede de concreto para o Eberic, Falei ontem que a gente ia bater nisso hoje. não ter um módulo, eu conversei bastante com eles na Feicom, né? Apesar disso, esse pensamento, não vou nem falar pensamento, mas essa filosofia de trabalho, de eu pensar antes de fazer, né? Uma coisa que o brasileiro não costuma nas obras, né? O brasileiro tem dinheiro para o retrabalho, mas ele não tem dinheiro para planejar. Ele não tem dinheiro para valorizar o projeto, né? É aí que está. Tem que valorizar o projeto. Na parede de concreto, mais do que nunca, porque aí eu não posso ter erros. Então, se eu tiver já uma simulação de como eu vou executar, exatamente, o BIM é isso, né? É o Build Information Modeling, estou modelando a construção e usando a informação ali. Num sistema industrializado, é mais do que nunca necessário que a gente já venha com essa filosofia de trabalho desde o início. Porque se eu errar uma posição de uma caixinha ou de um eletroduto, só tem um jeito de arrumar na parede de concreto. É num martelete de 11 quilos. É pesado. É pesado, não tem jeito, né? E aí eu posso evoluir ainda dentro do BIM, né? Então, evoluir como? Por exemplo, uma coisa que a gente sempre faz na consultoria aqui e sempre, ou às vezes nem todos os calculistas fazem o plano de corte das telas. As armaduras das paredes concretas são normalmente telas eletrosoldadas, armaduras em duas direções, com reforços estruturais nos vãos de portas e janelas, etc. Agora, eu posso... As telas têm tamanhos padronizados de 2,45 por 6. Então, eu posso ter cortes e planos de telas melhores ou piores. E, às vezes, eu posso ter 40% a mais de tela do que o necessário. Agora, se eu usar o BIM no projeto e eu ter essa padronização e a posição exata dessas telas, eu tenho uma economia. Isso o BIM nos ajuda. Isso é uma modelagem que eu vou fazer antes da execução, né? Que é o Quer ver projeto estrutural em BIM da parede de concreto. Né? quer ver um exemplo bem prático? Ó, por exemplo, para quem trabalha com projeto estrutural normalmente, tu vai lá e lança uma laje nervurada. Quando tu lança a laje nervurada vai estar em uma disposição que vai começar aqui, ali, sei lá, não vai ter reaproveitamento das cubetas ou do isopor certinho. Vai estar de qualquer jeito. O que eu faço depois dos projetos? Eu pego ali a minha planta de formas e eu desenho na mão a posição das cubetas ou do EPS, porque daí eu escolho a melhor posição para começar um EPS inteiro e terminar no outro lado uma quantidade de concreto ou meio EPS da melhor forma possível, para dar economia de EPS no final e economia de concreto. Quanto mais bem trabalhado for isso, eu consigo diminuir o peso da laje, porque eu tendo as nervuras,
eu consigo fazer aí a quantidade de concreto certinho, não ter que encher muito concreto porque não coube um EPS ou o EPS é um tamanho diferente. Então eu faço totalmente o mapeamento na mão. Cubeta, EPS, faço ali, ó, começo com um alinhamento aqui, quanto que sobra lá? Ah, então jogo um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá e faço esse acerto. Na parede de concreto é a mesma coisa que tu está falando nas telas. É Sim, é a chegar e mesma pensar coisa. na parede quando tu está vendo ela, vendo em vista. Começar com uma tela aqui, colocar uma outra tela aqui para emenda entre elas, não ter muito recorte e no final ter um melhor reaproveitamento das telas, né? É Exatamente. exatamente isso. Eu trazer isso no projeto em BIM me ajuda de maneira assim, significativa. Mas significativa, a gente fazia isso aqui antes de. O que a gente fazia? A gente faz um trabalho aqui que é análise de viabilidade. E na análise de viabilidade, a gente não tem um projeto estrutural ainda, porque eu nem sei se o projeto é viável ou não. Eu Mas a já gente ia usa chegar uma. até nessa pergunta para ti, que é exatamente uma coisa importante. Qualquer casa pode ser feita em parede de concreto? Não, é o que você está falando aqui. Tem análise de viabilidade que vai dizer se é mais viável ou não. E Sim, daí a pergunta que eu ia fazer é, por exemplo, daí tu já pode esclarecer. Numa casa de alto padrão, com parede de concreto, eu preciso de alinhamento das paredes entre pavimentos? Ou pode ter paredes muito diferentes que não tem problema? aí é com. Desculpa a expressão, mas eu vou ter que falar. Aí é com o seu culhão, não é comigo. Bom, vamos lá. Eu estava falando da viabilidade, né? É um trabalho que já vou aproveitar e já vou explicar. Então, como o sistema industrializado, o sistema de forma ainda é caro, e eu tenho uma mudança meio drástica ali dos insumos principais, que agora eu não tenho mais tijolo, não tenho o tipo de forma tradicional e tal, então eu tenho concreto, aço, mão de obra e forma. E aí, dentro do sistema de forma, nós temos essa grande variabilidade e eu tenho a possibilidade de comprar uma forma ou alugar. Mas, por exemplo, um sistema de forma de alumínio, ele aguenta 700 utilizações com manutenção. O problema não é esse, isso é do caramba, da hora, meu, tem 700 possibilidades ali de utilização. O problema é eu ter 700 unidades para fazer. Aí é que tá. Então, às vezes, eu não posso dar um tiro de canhão no mosquito, né? Então, a gente tem que começar a buscar outras alternativas. Então, tem os sistemas de formas mistas, por exemplo, de plástico com trabalhamento metálico, que eu posso alugar. Alugo ali por 2 meses e essa forma é desenvolvida e feita para o meu projeto do jeito que eu quero. Isso que é o mais interessante, não é um sistema padronizado, que eu não vou fazer o contrário, não vou fazer o meu projeto com base na modulação da forma. A forma tem a sua modulação. Hoje a gente trabalha com modulações de 5 em 5 centímetros, podendo, dependendo da situação, chegar numa modulação até de 1 em 1 centímetro. Mas é interessante que ficasse de 5 em 5. Então eu consigo fazer quase tudo, né? Claro, a viabilidade técnica e econômica vai depender de uma série de fatores. Além desses fatores, e agora principalmente variando muito de região para região, né? Porque tem concreto em Santarém, no Pará, que é R$ 650 o metro cúbico, Uhum. contra 450 em Uberlândia. Então, esses R$ 200 o metro cúbico, numa casa de 20 metros cúbicos, é R$ 8.000 a diferença. A gente tem. Isso modifica a viabilidade técnica e econômica. Então, esse é um ponto, né? Ah, no Minha Casa Minha Vida, o caso do Casa Verde e Amarela, o caso de interesse social, tem se demonstrado a viabilidade a partir de 15 a 20 unidades. Mas, Uhum. mas isso vai variar com o que a construtora está proposta. Se ela quer gastar, por exemplo, se ela se dispõe a gastar R$ 2 a R$ 3.000 a mais por unidade habitacional para fazer mais rápido, aí esse número ainda cai. Esse número vai cair aí para 8, 7, como já aconteceu, né? Agora, se Por eu tenho um exemplo, projeto essa viabilidade para 20 casas seria comprando o sistema de forma ou alugando, por exemplo? alugando, alugando, Alugando. alugando. Para te comprar, teria que ter um maior número de casas para te ter o retorno mais rápido, por exemplo. Isso, exatamente, para compensar. É porque assim, a viabilidade se dá quando ela fica igual ou melhor ao sistema tradicional, porque invariavelmente vai haver a comparação. E eu tenho outros ganhos, eu tenho o ganho do tempo, e tempo é dinheiro, tem que considerar isso na conta também. Quando eu junto tudo isso, aí a gente entende se é viável ou não é viável. Porque o que é viável para a consultora? Que aquele projeto chegue num custo
máximo de metro quadrado, ou sei lá, vamos falar dessa forma, por metro quadrado. E aí a gente vai trabalhar de trás para frente. O que eu consigo fazer com esse metro quadrado? Eu sei que fundação e parede representam, e lajes já representam aproximadamente, na parede de concreto, por exemplo, representam de 35% a 40% do custo. Então eu já tenho do custo direto. Então aí já tem um pontapé. Se o meu custo é R$ 2.000, eu posso gastar com a parede aqui no máximo 800 a R$ 1.000 por metro quadrado. E a gente vai fazendo essa continha de trás para frente. Mas aí se eu tenho produtos de médio padrão, que tem mais valor agregado, eu posso fazer com que essa unidade habitacional, que o custo representativo da forma nessa unidade habitacional pode ser maior. Então, ok, beleza, aí começo a diminuir. No altíssimo padrão, ainda, aí sim. Aí uma unidade já tem se demonstrado viável, sem problema nenhum. Agora, é o seguinte, eu tenho uma outra alternativa ainda, né? Eu quero comprar uma casa de parede de concreto, eu quero fazer uma casa de parede de concreto. Já existem empresas, umas 2 ou 3 brasileiras, que eles já têm a forma, e com aquela forma dele, com mais 2 ou 3 complementos, ele faz ali seus 5 tipos de casa, e ele vende a parede de concreto para o empreendedor, para quem está construindo, e aí ele pode fazer uma. Ou às vezes vende só na parede de concreto no varejo, no mercado final. Então ele vende lá a casa de concreto, só que aí é igual carro, é aquele modelo, é aquela situação. Isso que eu ia perguntar. É igual então, a casinha pré-fabricada de madeira que a gente compra, que é aquele modelo, isso. A casa de concreto seria a mesma. Então existe então a possibilidade de ser uma, sim, né? Então, uma. A outra pergunta era, qualquer casa pode ser de parede de concreto? Pode. Aí é que é. O céu é o limite. O que manda, né? O que manda. Chegou aqui no projeto uma viabilidade, né? Chegou aqui na empresa uma viabilidade de 8 bangalôs no meio da mata. Não tinha acesso ao caminhão de concreto. Não tem. Tem que levar de helicóptero, tipo isso, sabe? Daí tu tem que rodar o concreto em obra para todas, e é um volume muito maior de concreto? Mas ele tem que levar os insumos, os equipamentos, eu tenho que levar tudo. Ou de helicóptero. Você já viu aquele vídeo do cara concretando lá? Tem uns vídeos assim. Não sei se no Brasil é feito alguma coisa assim, já foi feito, não sei. Não. Mas obviamente que eu não vou pegar um helicóptero. Mas se o cara quiser gastar o dinheiro, quiser colocar, quiser bater na tecla que ele quer, o bendito bangalô de concreto lá na ponta da montanha, lá não sei na onde, tu tem o seu custo, o desafio e tal. Então essa é uma situação. A outra pergunta é que nas casas de alto padrão as paredes precisariam ser obrigatoriamente alinhadas, né? Não necessariamente, mas claro que vai haver uma transição ali, né? Eu vou ter que levar a carga daquela parede até o próximo ponto, mas é um sistema monolítico, laje de parede ao mesmo tempo, elementos finitos, não é nem análise de grelhas, elementos exatamente. finitos. Não é fletido. Não é um pórtico. Eu tenho que usar desses subterfúgios para isso. O que a gente tem é que normalmente os vãos são maiores nas casas de alto padrão. E aí eu tenho paredes mais robustas do que nos sistemas convencionais, em casas menores. Então eu tenho paredes de 15 a 20 centímetros de concreto. E aí, essa aguenta muito desaforo. Essa consegue apoiar bem outra parede, se for o caso. De outro lado, de ponta cabeça. Então, nós não estamos tendo problema mais com situações assim. Agora, se tiver vãos muito grandes, a gente vai começar a pensar, talvez, até numa proteção ou algo assim, no próprio sistema. Engenharia, né, galera? Engenharia. Nós vamos engenheirar aí e vamos achar a melhor solução para aquela situação. Então, é isso. Exatamente. Por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto estrutural, é a mesma coisa. Se eu pegar um projeto estrutural de uma casa onde as paredes estão alinhadas, eu não vou precisar fazer viga de transição. Os pilares vão até a fundação, tudo certo. Se não tiver alinhado, daí eu vou ter que fazer viga de transição. Então, óbvio, fica um pouco mais oneroso, a solução fica um pouco diferente. Mesma coisa para a parede de concreto. As paredes de concreto viram paredes de transição, porque elas vão transicionar, né? Então, tenho 2 paredes, uma outra perpendicular vai se apoiar, que não tem continuidade para baixo.
E daí entra o que tu falou de elementos finitos, né? Não é uma viga fletida, É, um dimensionamento normal. A maioria não. das cargas vão exatamente, né? A gente vai montar a grelha, vai por biela tirante, tração, compressão, etc., porque é um elemento muito grande, né? Ele não vai se flexionar. Então a carga caminha de um jeito diferente, tem um É, comportamento diferente. uma coisa legal que eu gostaria de comentar é em prédios de parede de concreto, mas que eles não nascem do chão. Ele nasce em cima de um pilotis. Uhum. Então, não tem apartamento no térreo. Aí, obrigatoriamente, eu tenho uma transição. Tem um pavimento inteiro de transição, né? Um pavimento inteiro de transição. Então, aí eu tenho um segundo problema. A transição é o quê? Eu vou colocar a laje, beleza, e vou tentar colocar as vigas da transição embaixo das paredes. Ok. Agora, será que os pilares de onde vão descarregar essas vigas, eles conseguem, sem atrapalhar o estacionamento, estar naquela posição? Porque se não conseguir, aí eu tenho que ter uma outra, né? Aí eu tenho que Uhum. ter as vigas debaixo das paredes e uma segunda, a transição levando a carga até a posição do pilar. E aí, É, meu, é algo semelhante ao que a gente faz nos prédios de alvenaria, que são prédios que têm embasamento embaixo. Então, tem um isso, prédio de alvenaria que tem embasamento embaixo, 3 pavimentos de embasamento, só estrutura de concreto armado. E em cima desse prédio, desse último pavimento, nasce ali a estrutura, a torre de alvenaria. Essa torre, ela nasce em cima de vigas de transição enorme, porque são as vigas que vão suportar aquela carga de parede, exatamente, né? isso. Então é exatamente esse o esquema. É uma transição grande, é um carregamento, é um elemento totalmente fora do É que a viga sobre gente viga, é, o elemento estrutural é muito grande, é viga de 80 por um por 2 é é, uma loucura, tem assim. uma Mas transiçãozinha que eu fiz aqui numa obra de tem 70 que se por analisar. 1,35. É, o, uma coisa legal também que eu lembrei, que nessas obras aí que eu analisei aí de alto, são alto padrão, né, 50 pavimentos, e não é parede de concreto, mas o sistema estrutural demandou que eu fizesse uma análise das formas, e lá a gente tinha 4, 5 pavimentos de embasamento. 5 pavimentos de embasamento, mais 52 pavimentos tipo. É Então, muito peso, né? é muito peso. E aí a gente tem uma questão das repetições da forma, né? Então a gente Uhum. começou com a forma industrializada. O que será que eu conseguiria aproveitar as formas do embasamento dividido em 4 etapas de concretagem no pavimento tipo e quais eram essas dimensões? Quando mudavam as dimensões, as lajes, meu, é um baita trabalho. Aí Mas você cruza isso com um cronograma e com 5 grandes fornecedores de forma para poder tentar chegar num estudo uhum. e de uma melhor viabilidade para a obra ter uma boa produtividade com o sistema industrializado, ter o mínimo de formas possível com o melhor custo-benefício para que ele consiga executar. Esse é o trabalho que a gente fez aí. Daí puxando agora o link dali do que tu falou antes para exatamente essa situação. Antes tu falou ali das casas, né? Às vezes não, o sistema ele já é válido se chegar no mesmo preço que uma casa normal, uma casa com estrutura normal e alvenaria normal e a de parede de concreto já vai ser válido, né? O desempenho melhor, estrutura e tal, e o mesmo preço. Mas ainda pode ser válido da mesma forma se for mais caro, mais a construtora construir mais obras no ano. Se na obra de alvenaria normal, estrutura normal, ela constrói 100 casas no ano e na parede de concreto ela constrói 500 casas no ano, exatamente porque a velocidade é outra, por mais que seja mais caro, a lucratividade um ano é muito maior, A porque gente pode pegar produziu muito mais. a gente Daí a poderia gente entra pegar, aí. a gente poderia pegar uma conta simples, não são esses números. Vamos lá. Eu tive de lucro nessa obra que durou um ano, R$ 1 milhão. Só que agora eu vou ter de lucro nessa obra em 6 meses R$ 1 milhão. Eu vou fazer outra obra igual nos outros 6 meses. Então, no ano, mesmo que ficou mais caro, vamos supor que na parede de concreto, em vez de lucrar 1 milhão, lucrou 800. Então, eu lucrei 2.800, 1.600, 1.600.000 contra 1 milhão na outra obra. Uhum. Então, essa conta os pequenos e médios empreendedores não fazem. Tá? Não faz. Eles não E é sabem. a gente que tem que trazer, a gente que A tem que gente tem que elucidar fazer. isso. E daí, por exemplo, daí nessa obra aí que tu falou de 50 pavimentos de concreto, qual que, não sei se chegaram a fazer a conta, mas, por exemplo, a velocidade da execução de um pavimento, Uma se semana. ele fez
uma semana. Se fosse num sistema normal, a estrutura seria 2 semanas, 10 dias, só a 15 estrutura. dias, 15 dias a superestrutura, Tirando toda a infra que vem depois, a alvenaria, tudo isso que vai ser feito lá na frente. Só a estrutura já demoraria mais tempo. só a estrutura demoraria mais tempo. Para ver como é um diferencial Eu tenho enorme. a possibilidade, se eu quiser, fazer 2 pavimentos por semana. 2 por semana, Dois tendo, pavimentos. A tendo cada mais mão dois de dias um obra. pavimento. Cada 2 dias um pavimento, tendo um conjunto de forma que faz todo o pavimento. Nessa obra aí, ela era forma alugada ou comprada? Comprada. Forma de Comprada. alumínio. O tipo de forma. Então, obras da MRV, por exemplo, que Uhum. utilizam o mesmo sistema de forma, Voltou. forma de alumínio, por exemplo. Muito Uhum. rápido, muito rápido. 2 dias para te fazer uma concretagem de um pavimento inteiro, 2 dias. Imagina, tem cliente meu aqui que está feliz porque está fazendo em 10 dias trabalhados, 2 semanas, né? Esse O prazo aqui pavimento é dele. muito exagerado, né? É muito, muito exagerado. Eu mesmo acho muito exagerado e não é 100% às vezes que a gente vai conseguir. Mas um pavimento por semana, para mim, já está de bom tamanho. Mas que seja um por semana, como foi um por semana, contra uma obra que em 2 semanas tu vai fazer o pavimento, mas só a estrutura. E nessa primeira já está a parede pronta, com toda a infra passada. Nessa outra, lá na frente ainda vai vir a vedação, depois vai vir o eletricista rasgar as paredes, o Sim, encanador sim, rasgar as sim. paredes, embutir tudo lá dentro. Isso já dá um absurdo de tempo lá na frente na execução da obra, né? E aí eu Não tenho tem como outras coisas. comparar. Esses ganhos indiretos, além disso, eu ainda tenho menos pessoas na obra, tem menos risco. Uhum. Menos risco do quê? Menos risco de acidente, menos risco de ação trabalhista, menos tempo de obra, eu tenho menos despesas indiretas de canteiro, tenho menos salário de engenheiro, almoxarife, aluguel, combustível, internet, água, energia. Eu tenho tudo menos isso, né? Isso é muito, muito importante. Num sistema industrializado e racionalizado. Um ponto importante, Nivaldo, que a galera tem que entender é que Isso aí é industrialização na veia. Exatamente, é, isso é industrialização na veia. e os fundamentos da industrialização, eles cabem a qualquer tipo de projeto e a qualquer sistema construtivo. Pô, o cara está fazendo alvenaria, beleza. Mas bloco sobre bloco. Meu, e se a gente começar a paginar o bloco e distribuir um dia antes, no canteiro, no pavimento, aquela quantidade exata que o cara vai precisar, mais próximo dele? É um fundamento, é um pensamento. Uhum. Que deu uma travada, Danilo, aqui. Ou fui eu? Não, Voltou. já voltou. Estava falando do Se fundamento, que é ao o invés, fundamento. se ao invés da se ao invés do rolo de fio que eu vou entregar para ele lá colocar, eu entregar o tamanho do fio cortado para ele, por exemplo, um fundamento. Ele serve. O controle é importantíssimo, né? É isso que a gente tem que pensar. Eu, no sistema de forma, não que eu quero acabar com o trabalho do carpinteiro, não, eu quero facilitar a cadeia produtiva. Eu vou ter um montador de forma agora, e vou precisar do carpinteiro. Ele pode ser um montador ou ele pode ser um mestre, ele pode ser um gerente ali, etc. Na verdade, Até ele vai evoluir, né? Ele vai ele vai evoluir evoluir. e vai. É uma evolução que, por exemplo, é um sistema que não é tão difundido, querendo ou não, assim, né? Hoje é mais, mas se comparar com os outros, não. Mas, assim, ele vai ter um lugar especial para trabalhar, porque daí são poucos que trabalham com isso. Então, ele tem o conhecimento, ele evolui, vai para um outro nível, começa a trabalhar, não é mais carpinteiro, é montador, mas é um montador de sistema industrializado, que tem todos os Isso, detalhes que precisam ser feitos, todos os travamentos diferenciados, e daí ele sobe de nível, né? exatamente. E daí, o que a gente estava falando, tu falou ali do fio, né? Então, por exemplo, se entregar o fio cortado, a paginação, a gente entra de novo batendo na tecla do BIM. Porque o que, Sim, que é o BIM? O BIM, se o cara recebe foi tudo compatibilizado, o cara recebe na mão dele o hidro feito todo em BIM, ele tem a capacidade de, naquele hidro, saber exatamente toda a medida dos canos, já que ele pode trazer pré-cortado, porque exatamente vai ser aquele caminhamento exato que ele vai levar, a quantidade de peças especiais, curva, seja o que for, joelho, que ele vai levar, porque vai dar tudo certinho, ele não vai nem quebrar a cabeça montando lá, porque hoje em o que dia o você cara tem que quebrar a cabeça um pouco, né? O que eu acho, inclusive, falando exatamente desse ponto aí, é que cada vez mais os subsistemas, sistemas elétricos, sistemas hidráulicos, eles vão ser produzidos em lugares separados e a gente só vai montar no canteiro.
Então, um kit de hidráulica, por exemplo. Então, eu vou chegar lá daqui a pouco no Mercadinho São João, eu quero um kit de hidráulica A tipo 1, sei lá, A tipo 2. E o cara vai me vender o kit. Foi testado, foi colado numa indústria, né? Hoje já tem isso, tá? Só que eu compro isso em grande escala, numa indústria X. A gente chama das Uhum. chicoteiras elétricas ou dos kits de hidráulica. Eu costumo hoje fazer na obra. Então, quando a gente tem a grande repetição, a gente tem uma fabriquinha de kits dentro da obra para poder desenvolver. O futuro a médio, baixo, médio, curto prazo é os subsistemas serem industrializados. Isso é antes do robô chegar e antes de qualquer coisa é os kits industrializados de maneira Exatamente. de venda no varejo. Agora imagina se eu tiver padronização de pontos hidráulicos, eu vou ter padronização de projetos também. Então, é um futuro que está bem próximo, inclusive. É, exatamente, por exemplo, que é o que a gente tem hoje nas armaduras, a mesma coisa. Há pouco Sim, tempo atrás, sempre foi o quê? Compra a barra, daí no canteiro tu corta a barra, dobra a barra, mede lá na forma se tem certeza do tamanho, vai lá e monta. Daí depois leva para cima. Hoje, tu tem inúmeras cidades espalhadas, é claro que talvez cidade interior algumas não tenham, mas tu tem as fábricas que entregam cortado e dobrado. Então tu manda o projeto para ela, vem lá o caminhãozinho, entrega para ti inteirinha aquela viga pronta. É só tu pegar e pá, colocar ela no não lugar dentro só da cortar forma. dobrado, mas armado. É, montado, cortado, dobrado e montado. Exatamente, Isso. pronto. É só tu pegar e colocar. Tem a opção de tu pegar só o cortado dobrado e tu pegar o armador e montar. Tem gente que ainda opta por essa opção por causa Sim, dessa. Quando tu vai montar uma viga que encaixa em outra viga, daí às vezes não dá para sim. vir pronta porque tem que cortar o ferro, então tem gente que gosta dessa opção. Daí monta na hora. Mas, de qualquer jeito, tem a opção de entregar pronto realmente e ali tu adaptar essa situação em loco. Não deu para descer, corta, depois pega um trecho de barra e faz um traspasse, né? É, Mas isso é coisa que não existia, né? E não. agora e a industrialização também na veia e facilitando. Imagina o tempo de uma obra que não tem mais um armador armando lá. Antes de começar a obra, de ter o alvará aprovado, por exemplo, está saindo ainda, tu já mandou fabricar toda a Os estrutura, tá armadores. lá, as armaduras, é só E chegar e... abrindo um parênteses aí, na FEICOM eu vi mais uma coisa interessante. A ArcelorMittal desenvolveu uma forma incorporada para bloco de fundação. Uhum, Então, ela eu não vi tu vende, postando, eu vi tu ela não vende postando. mais só a barra cortada dobrada. Ela vende e também não só o bloco de fundação armado. Ele vem armado e com a forma. Então, ele vai sair do caminhão, vai direto para o buraco e vai concretar. Acabou. É uma Acabou. forma em formato de tela, uma tela especial que daí ela já está ali, tem a armadura ao redor da forma, já tem o espaçador e tal, está pronto ali. Tá E pronto. daí tem uma distância naquela tela que tu vai usar um concreto especial só para não sair a nata de cimento. Isso, é E daí exatamente isso. concreta ali e fechou, Acabou. né? Tipo, tá pronto. Qual que é o trabalho que teve? É descarregar do caminhão e locar, né? Só Só. locar. Só. Esse é bem Realmente, legal. Esse eu quero é. testar rapidinho. Eu vi que aquela forma deles, ela é tipo as telhas trapezoidais, assim, ela tem Ela tem uma uma cantoneira, não chega a ser uma cantoneira porque ela não está exatamente em 90 graus, mas ela está aberta assim, pequenininha, uhum. de aço galvanizado, com uma espessura pequena, para dar uma estruturação Para a ela não essa abrir, né? tela, a essa tela. O concreto, obviamente, tem que estar com o slump bem baixo, para não vazar a nata na tela e não vaza. Fica bem, bem excelente. É uma solução para bloco de fundação que eu achei muito, muito interessante. E é a armadura Exatamente. pronta. É isso que eu ia falar. É uma situação ainda que está sendo testada, é novo e tal, e vai para o bloco de fundação. Por quê? Porque a gente tem essa. O aspecto final vai ser um pouco maior, né? Tipo assim, vai ter Sim, esses dentes, não vai ser liso, igual um pilar precisa ser liso. Mas isso. é algo que, para aquele elemento que é. O pessoal gosta de fazer um buraco, né? Tá errado, eu não gosto. Mas tem gente que faz o buraco e joga o concreto ali, e concreta o bloco dentro do buraco, não coloca nem forma. Só que a gente tem a perda de água exatamente do concreto para o solo ali, É daí o que a tem gente chama retração e tal. de contrabarranco, né? Exatamente, tu teria que fazer um chapisco, pelo menos, nas paredes do E furo, mas a gente... tomar um cuidado enorme se você vai com concreto bombeado, por exemplo, na hora do lançamento, não bater na parede da, da- Uhum, pode cair um torrão de terra na armadura exatamente. ali. Já aconteceu comigo, inclusive. É, Há muitos anos atrás, eu fiz um reservatório
era para uma indústria industrial. A gente fez o reservatório, beleza, concretou, passou a fibra de vidro, encheu d'água, no outro dia voltou, estava vazio. Aí, até eu entender o que tinha acontecido, era Que isso. tinha caído um Caiu, torrão de terra no meio do concreto. é, bem no cantinho, ali tinha entrado um torrão de terra, e a impermeabilização também da fibra de vidro não estava legal naquele ponto. Mas para ver, então, essa solução é uma solução que o pessoal só cava o buraco, vai ali, coloca o bloco ali dentro, o aspecto que ele vai ficar já não vai ter tantos problemas, exatamente porque ele está enterrado, um elemento enterrado, né? Então, se ele ficar com uma variação ali, né? Não tem problema. Ele não é uma variação que vai diminuir o tamanho do bloco, na verdade o aspecto dele não é liso, ele tem ali as curvinhas da tela, Isso. Exatamente. Mas é sensacional, foi muito bacana. Quando tu postou, eu fiquei olhando assim, achei também bem legal bacana. também. É industrialização. É industrialização, que é exatamente o que a gente falou aqui. Ó, Minha Casa Minha Vida, por que ganha dinheiro com parede de concreto? Porque é um sistema industrializado, é um sistema que tu faz aí uma casa por dia, né? Então, no final do mês, 26 casas. Então, olha aí, ó, é obrigado a ganhar dinheiro, porque olha o tempo de execução que teria para fazer isso. Então, Sim. O pessoal às vezes pode pensar assim, não, porra, mas vai aço pra caramba, vai concreto pra caramba. Não vai tanto aço, porque é tela, então não tem aquela viga bem armada, pilar. É tela, basicamente tudo tela. Vai mais concreto, mas o concreto é muito mais barato do que o aço, querendo ou não. Só que o tempo de execução, tijolamento, tudo isso que tu não vai precisar depois, vai estar pronto, é um absurdo do que diminui, né? Então é essa vantagem na larga escala. É isso aí, exatamente isso. Então, Danilo, estamos chegando aqui no final, cara. Eu quero pedir para quem está aqui, se quem está aqui realmente achou que agregou alguma coisa aí na sua vida, essa live sobre industrialização, né, que a gente falou, sobre paredes de concreto, tira o print aqui, que eu também vou tirar, tira o print e marca aqui o Danilo, marca eu aí no Stories, para poder compartilhar exatamente, porque essa live vai ficar gravada. Então, quem não pôde ver agora e tu postar lá no Stories, a pessoa vai ver, ficou gravado, então vou lá ver a live lá, porque quero saber esse assunto também. Então, tira o print, marca a gente aí, que vai estar ajudando a compartilhar esse conhecimento com muita gente. Isso aí. E, Danilo, faz o teu jabá de novo aí, Danilo. Obrigado, cara, por ter aceitado aí fazer essa live comigo. Imagina, eu que agradeço. É sempre um grande prazer. Tem, inclusive, que conversar com você, porque agora nós começamos a operação dessa empresa aí em Florianópolis, mas vai atender também Balneário, Joinville e para baixo de Floripa também. E a gente está procurando aí parceiros. Tem que conversar com você sobre isso depois. Show de bola! Mas quero te agradecer mais uma vez. Fantástico sempre, a conversa sempre muito boa, eu adorei. Estou à disposição de vocês. Quem não me conhece, não me segue ainda, @Danilo Lorenzeto, pode mandar direct lá que a gente responde todo mundo. E vamos nessa, vamos melhorar um pouquinho aí a indústria da construção civil, mesmo que nós sejamos um grãozinho de areia nessa praia tão grande aí, mas vamos nessa luta que nós só temos a ganhar e vamos defender nosso peixe, né? É isso aí, a mudança começa por nós. Isso é o que eu tenho dito em todas as lives. Exatamente. A mudança começa por nós. Se a gente quer ter um sistema ali, uma alvenaria, uma construção mais industrial, mais rápida, com menos erros, depende da gente no projeto, depende da gente na execução, depende exatamente da gente atrás de conhecimento, tecnologias novas. Então, o que a gente faz aqui é essa troca para trazer evolução para todo mundo, né? Trazer conhecimento. Exatamente. E ir atrás, né? O Danilo estava aí na FEICOM, não pude ir, mas o Danilo estava na FEICOM vendo tudo que tem de novidade na construção civil. É isso aí. Então, beleza. Danilo, brigadão, cara, brigadão mesmo por ter aceitado. Quem não segue o Danilo ainda, Danilo está aqui, o @ dele, só clicar ali no perfil dele. O cara é o mestre das paredes de concreto, não tem outro. Se tu quer aprender parede de concreto, quer entender como é que funciona, olha ali o perfil dele, segue ele, porque é sensacional mesmo. Se não fosse, eu não tinha convidado aqui. O cara é destaque e não é à toa que presta consultoria para inúmeras empresas aí sobre o assunto, né? Implantação desse sistema nas suas edificações aí, nas suas obras. Isso aí. E quero aproveitar para, se vocês estão aqui e não se inscreveram ainda na imersão, se inscrevam na imersão Calculista 10K, que vai acontecer de 18 a 24 de abril. Então, se tu não está inscrito ainda, vai ali no meu perfil, link da bio, tem um linkzinho para te se inscrever. Uma baita oportunidade. Baita oportunidade. Exatamente. A gente não... Quem me conhece, quem conhece o Danilo aqui também, sabe, né?
quando tu segue uma pessoa, tu vê o conteúdo que ela posta. Sabe se o cara vive disso ou não, se o cara entende do assunto ou não, e se o cara bota conteúdo bom ou não. Quem vê sabe que eu sempre tento postar conteúdo de verdade. É das obras que eu Claro. faço, é do, né, do que eu vivo, dos projetos, e conhecimento de verdade do que eu trago ali, das aulas que eu dou. Então é conteúdo de verdade. E essa imersão vai ser um conteúdo sensacional sobre estruturas, coisa que vocês não viram em nenhum lugar, diferenciado. Legal. Então se inscreve aí na imersão. Top. E outra coisa, amanhã a gente tem a live com o Juliano. O Juliano estava aí. A gente vai fazer uma live amanhã sobre projeto estrutural e o Eberic. Então, a importância de saber fazer projeto estrutural, não só pilotar um software. Então, tudo exatamente que a gente tem que saber para poder fazer um projeto bem feito, utilizando a ferramenta do Eberic. Amanhã, no Importantíssimo. mesmo horário, 2 horas da tarde. Já vou cobrar o Juliano a questão das paredes de concreto. Pode cobrar, pode Eu cobrar. falei com a Michelle, falei, eu vou cobrar vocês na live do Danilo e eu vou cobrar com o Juliano também. Falar, ô Juliano, quando é que entra aí o módulo de paredes de concreto para a gente poder Boa, desenvolver também? boa. É. Mas então, pessoal, obrigado pela participação de todos. Tenham aí uma boa quinta-feira e espero vocês amanhã na live às 2 horas com o Juliano. Um Top. abraço, Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. compartilhem aqui. Valeu!